Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, o podcast criado pelo Tech Labs, a área de inovação e empreendedorismo e incubadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No episódio de hoje é com muito prazer que recebemos a nossa querida e cara amiga Joana Branco, do Biocante. Joana, muito obrigada por estares aqui hoje e por teres aceito este convite maluco. Obrigada, Rita, é um gosto pessoal. E com todo o prazer que partilho a minha história e a história do Biocante. Boa. Então, este podcast começa sempre com uma pergunta para dar a conhecer os nossos convidados, porque é um bocadinho esse o princípio orientador da sua criação, mostrar quem é que são as pessoas que fazem este nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional e, portanto, começava por te perguntar precisamente isso. Quem é a Joana Branco? Qual é um bocadinho o teu percurso profissional? Claro que às vezes não há tempo a ficar aqui a falar sobre tudo, não é? Mas de forma resumida, qual é o teu percurso profissional e de que maneira é que ele te traz para este ecossistema de inovação e de empreendedorismo? Eu sou bioquímica de formação e fiz o meu percurso, fiz o meu doutoramento no estrangeiro, mas a determinada altura senti que queria voltar para Portugal e não queria investigação num contexto académico, e surge aí a possibilidade de criar uma empresa numa altura que ainda se falava pouco de biotecnologia e de empreendedorismo em Portugal. Portanto, foi obviamente um desafio, mas foi um desafio que efetivamente marcou todo o meu percurso. Construí uma empresa do zero, com um papel na mão, foi um percurso árduo, mas que também me deu muita experiência para o passo seguinte, que foi precisamente passar para o lado de uma entidade, neste caso o Biocante, e poder dar a outros empreendedores, outros investigadores, pessoas que, tal como eu, tinham uma formação de base científica e pouco conhecimento sobre o contexto empresarial, e poder ajudá-los a estruturar os planos de negócio com base em projetos científicos e angariar financiamento. Portanto, começa um bocadinho por aí esta transição entre a investigação pura, quer seja no contexto do meu doutoramento, quer seja no contexto da empresa, porque a empresa fazia investigação, estava a desenvolver um fármaco para a área da obesidade, e depois esta transição para o Biocante, onde começo então este apoio aos empreendedores e às empresas. A partir daí começa um percurso onde fui agarrando cada vez mais tarefas. Eu gosto de fazer coisas e gosto de contribuir e, portanto, fui agarrando as oportunidades. Passei a representar o Biocante nos consórcios, passei a implementar um conjunto de iniciativas que já não estavam tão centradas ou não estavam apenas centradas nas empresas em si, mas mais no ecossistema em torno, em sentido lato, ecossistema Biocante, e um pouco também pelo ecossistema a nível nacional. Hoje em dia faço parte da estrutura do Biocante e faço também parte da Associação Portuguesa para Bioindústrias, a PBio, sempre com esta missão de promover o ecossistema nacional na biotecnologia. Joana, eu tenho que fazer aqui um zoom in neste teu lado empreendedor, porque desde que me lembro de ti é enquanto Joana Biocante, e quando descobri anos mais tarde que tu própria tinhas tido uma startup, achei isso um pormenor delicioso da tua história. Que memórias é que tu guardas desse tempo? Como é que surge essa ideia de criar uma startup e que memórias é que tu guardas desse tempo e aprendizagens que tu retiraste dessa experiência? Olha, eu costumo dizer que eu não tenho medo dos desafios. Gosto de arregaçar as mangas e fazer as coisas, e acho que é esta postura, e olhando para trás, este é o mindset empreendedor que eu tanto falo, que efetivamente já existia em mim. Aliás, anos mais tarde eu fiz parte do programa GABA, doutoral da Universidade do Porto, e no final do primeiro ano letivo, os alunos tinham que organizar um evento. E, portanto, em 2001, eu e os meus colegas organizámos um evento cujo mote era criação de empresas de biotecnologia em Portugal. Eu lembro-me que à data tivemos 3 convidados, a Stab Vida, a Biotecnol e a SABio. Era o que havia.
E, entretanto, fui fazer o meu doutoramento e essa história ficou lá guardada na gaveta e só anos mais tarde é que eu, de facto, percebi que esse mindset já estava em mim há mais tempo. Portanto, eu estava nos Estados Unidos a fazer o doutoramento e queria muito voltar para Portugal. Sabia melhor aquilo que não queria, que era voltar para a academia, e comecei a fazer pesquisas de oportunidades e começou a surgir este bichinho de querer criar uma empresa. Eu fiz na altura o meu doutoramento com moscas e tinha experiência em screenings farmacológicos e screenings genéticos e começamos a juntar um bocadinho esta ideia de criar a empresa e foi esse o grande desafio, foi regressar para Portugal com uma mala na mão, não ter nenhuma ligação a nenhuma universidade, nada muito formalizado, mas que foi, esta decisão de voltar e criar a empresa foi acelerado por 2 fatores. Uma iniciativa Neotech, que era promovida pela ADATA, Agência de Inovação, que dava apoio a projetos como este, e o facto de também coincidir com a criação do Biocante. Portanto, o Biocante, o primeiro edifício é inaugurado em setembro de 2005, eu venho para Portugal no verão de 2006. Mas, em dezembro de 2005, já tinha ido visitar o Biocante. Portanto, estas coincidências aceleraram o processo. Obviamente que foi um processo tremendamente doloroso. Eu costumo dizer que dos maiores orgulhos que eu tenho a nível profissional foi nessa altura. Ainda pouco se falava de biotecnologia. Passei um ano inteiro em reuniões para tentar angariar financiamento e tive muitas vezes a resposta: se eu soubesse que isto era biotecnologia, nem tinha vindo. Portanto, foi um processo. E não tinha um protótipo, não tinha nada. Tinha um papel, que até hoje ainda guardo, onde tinha o esquema daquilo que ia ser a empresa. E, portanto, ao fim de um ano, conseguimos angariar 1 milhão de euros em investimento com capital de risco e, portanto, foi assim o pontapé de saída para avançar com o projeto. Obviamente que ter uma empresa é um processo tremendamente desgastante. E eu falo disto e quando falo com os empreendedores também conto esta história porque eu acho que na vida muito se resolve com uma gestão de expectativas e eu acho que é importante que tenhamos a noção daquilo onde nos estamos a meter, mas que mesmo assim vale muito a pena. Eu digo muitas vezes, a minha empresa não fatura milhões, aliás a empresa já nem existe, o processo não teve o desfecho desejado, mas porque em ensaios clínicos a empresa, o fármaco que tínhamos identificado não tinha o efeito necessário, mas aprendi muito no processo. A capacidade de resiliência, a capacidade de angariar financiamento, de ajustar o nosso discurso consoante a nossa audiência, e tudo isso foram características que foram sendo trabalhadas durante esse processo. E eu acredito sempre que se eu não tivesse passado pelo processo de criação da empresa, eu não tinha conseguido ter um conjunto de competências que me permitem, de alguma maneira, analisar projetos, ajudar a angariar financiamento, que foi depois um elemento-chave quando eu passei para a esfera do Biocante. Claro, e é uma ponte direta já muito boa que fazemos com o Biocante e explicar-nos um bocadinho o que é o Biocante e qual é o papel que ele tem neste nosso ecossistema de inovação e de empreendedorismo nacional. Fala-nos um bocadinho sobre isso. O Biocante é um parque de ciência e tecnologia, mas com uma particularidade muito forte, que é o foco na biotecnologia. Portanto, desde o momento, esta foi a orientação estratégica do parque. O Biocante, aqui a parte curiosa, é que nasce de uma iniciativa do município de Cantanhede, pela visão de um ex-presidente de Câmara que queria criar algo diferenciador e não poluente em Cantanhede. E encontra nas universidades de Aveiro e particularmente na Universidade de Coimbra, no Centro de Neurociências, as pessoas-chave para ajudar a definir precisamente esta orientação estratégica. Foi o primeiro a nascer especializado em biotecnologia e com uma orientação muito grande para a criação de estruturas que eram de facto necessárias a empresas nesta área. Ou seja, o primeiro edifício que nasce no parque não é um edifício com escritórios, é um edifício com laboratórios, é um edifício com equipamentos, que são uma das grandes limitações às empresas desta área. É o investimento avultado em infraestruturas de base e a equipamentos para poderem desenvolver a atividade. E, portanto, este foi o foco
desde o primeiro momento no Biocant. Portanto, falando aqui em termos gerais, o que é que faz o Biocant e o que é o Biocant hoje em dia? Em 2005 era um edifício, hoje em dia temos 5 edifícios, sendo que um deles é do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, que em 2013 transfere para o parque laboratórios de investigação aplicada. Para além deste conjunto de 5 edifícios, temos também uma zona industrial, onde podem estar instaladas as empresas que necessitam de infraestruturas à escala industrial. Portanto, o que o Biocant faz é apoiar as empresas nesta componente mais material de equipamentos, de laboratórios com vista à certificação industrial, e depois um apoio também na parte mais imaterial, que tem a ver com acesso a redes, contactos, tem a ver com reuniões com potenciais investidores, com potenciais clientes, e depois uma dimensão mais global, que tem a ver com o desenvolvimento da biotecnologia a nível nacional, mas também o seu posicionamento a nível internacional. Nós sabemos que em Portugal temos muito boas empresas, muito boa tecnologia, não temos ainda a visibilidade que gostaríamos. É um caminho que estamos a construir. Se pensarmos, este setor teve um maior desenvolvimento nos últimos 15 anos, o que, se olharmos pela Europa fora, é pouco, comparativamente com outros países, e este é o papel para o qual o Biocant também espera contribuir, posicionar Portugal, porque isso vai nos permitir atrair mais empresas, como é óbvio, queremos diversificar o nosso ecossistema e a tipologia das empresas que temos no parque e no país, mas também depois toda a outra vertente, que é criar contactos, criar ligações, porque isso vai efetivamente promover o desenvolvimento das empresas nacionais. Ou seja, é sempre esta vertente de desenvolver o que existe cá em Portugal. Temos ainda outra missão que tem a ver com a promoção da literacia científica e do empreendedorismo junto das camadas mais jovens. Joana, se calhar eu pego já em seguida sobre este tema da transferência de tecnologia, porque na verdade o papel do Biocant e de tantos outros parques de ciência e tecnologia ou de tantas outras incubadoras não tem razão nem sentido de existir se não houver de facto projetos novos a nascer e a precisar deste nosso apoio. Portanto, há aqui uma fase um bocadinho mais orientada para esta parte da transferência de tecnologia que é fundamental para nós depois podermos operar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Pergunto-te como é que tu vês a transferência de tecnologia em Portugal a acontecer neste momento. Qual é a tua opinião sobre o estado das coisas, sobretudo para uma pessoa que veio do meio científico e criou um negócio, ou seja, transferiu conhecimento? Penso que olharás para isto com uma melhoria significativa ao longo do tempo, não é? Bem dizias que no início não se falava, nem se entendia o que era biotecnologia em Portugal, portanto estaremos certamente melhor do que já estamos, mas também ainda estará, se calhar, qualquer coisa por fazer, ou não? Como é que tu olhas para isto? Eu acho que há sempre mais para fazer e, portanto, acho que esse é um dos meus lemas na vida, é continuar sempre a aprender e, portanto, eu acho que há sempre margem para crescer. E, efetivamente, houve uma melhoria na nossa maneira de trabalhar a tecnologia, de a disseminar. Agora, acho que ainda temos muito espaço para crescer. E quem trabalha mais diretamente com as universidades ainda mais deve sentir isso, porque a transferência de tecnologia passou a ser um caminho obrigatório. O próprio Biocant, num primeiro momento, tinha unidades de investigação internas a trabalhar diretamente com as empresas e a gerar muitas patentes e, portanto, o papel do Biocant também era trabalhar essa tecnologia interna. Hoje em dia acabamos por ser mais um enabler e ajudar as empresas nesse processo, para além de termos a nossa tecnologia interna. Como em muitas áreas em Portugal, eu acho que nós fazemos maravilhas com os recursos que temos. E muitas vezes conseguimos fazer as coisas acontecer porque temos vontade de as fazer acontecer.
e faltam-nos, se calhar, algumas ferramentas, algumas skills, alguma formação que poderiam acelerar o processo. Ou seja, fazemos as coisas e efetivamente faz-se muita coisa muito, muito, muito boa. Acho que podíamos capacitar mais os nossos técnicos. Acho que as experiências que nos chegam de lá de fora, e eu aqui se calhar centrava-me mais no contexto europeu e não tanto no contexto dos Estados Unidos, que eu acho que é um bocadinho diferente do nosso. Mas os exemplos que nos vêm da Europa, fico sempre com essa sensação, quando estou lá fora, de uau, nós não temos metade disto e fazemos a mesma coisa. Portanto, eu acho que muito passa por aí, por uma profissionalização, se calhar, da transferência de tecnologia. Eu acho que na maioria das vezes quem faz a transferência de tecnologia é porque teve uma experiência ou outra que lhe permitiu ganhar algumas ferramentas e depois vai fazendo learning by doing e vai aprendendo por si próprio pelas experiências que vai tendo, que é uma ótima maneira de aprender, como é óbvio, mas se acelerássemos, se profissionalizássemos, se dignificássemos este papel, acho que era muito importante. Até porque, por exemplo, as nossas universidades, hoje em dia, incluem como uma métrica obrigatória a publicação de uma patente. Mas se esses grupos de investigação trabalhassem com quem está na transferência de tecnologia para perceber exatamente quando é que se deve patentear, como é que se deve patentear, tudo funcionaria muito melhor. Patentear por patentear é um custo. E como é que se valoriza essa patente, não é? A seguir, para não ser só para cumprir KPIs, não é? Porque patentear por patentear é um custo. Agora, patentear porque se vai rentabilizar, e quando eu digo rentabilizar, não é só em termos económicos, em termos de contributo para a sociedade. Claro. É a diferença sempre entre a invenção e a inovação. E, portanto, uma patente por patentear tem que deixar de ser vista como um asset, como um valor, porque, na verdade, é só um custo que está ali a ser criado. E, portanto, para quem trabalha na transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, é preciso que seja envolvido nos processos de uma maneira mais célere, que seja entendido como um team member e que não seja só quando se quer criar uma empresa ou quando o processo lá está já numa fase mais à frente. E, portanto, eu acho que é por aí que a transferência de tecnologia tem que evoluir e de facto, reconhecer o papel de quem trabalha nessa área. E profissionalizá-lo, que eu acho que é uma coisa que é um ponto que tu levantas também relevante. Vocês, enquanto Parque de Ciência e Tecnologia, têm aqui tido um papel importante, como já foi possível perceber pela tua primeira resposta, sobretudo no que é esta criação de um ecossistema em torno da biotecnologia e de posicionar-nos a nível nacional e internacional como bons geradores de inovação nesta área em específico. Qual é que tu achas, para além desse papel imediato sobre o qual já nos falaste, qual é que tu achas que é o papel destas estruturas, parques de ciência e tecnologia, incubadoras, aceleradoras a nível nacional? E como é que tu vês a evolução disto nos últimos anos também? Portanto, começando de um momento em que havia relativamente poucas estruturas em Portugal, passámos para um momento em que existem muitas. Não estou a dizer que são demais, estou a dizer que são muitas. Isso prova que o reconhecimento da aposta em inovação, na criação de valor a partir do conhecimento, passa a ser uma realidade. Falta, a meu ver, uma estruturação. A lógica do Biocante tem sido sempre, e eu falo aqui primeiro do Biocante para depois concluir aquilo que a minha visão, tem sido sempre no sentido de criar algo que não entre diretamente em conflito com outra entidade, na complementaridade. E por isso é que eu muitas vezes, quando faço a apresentação do Biocante, digo: somos um parque, não somos uma incubadora, e o motivo pelo qual não somos uma incubadora é pelo facto de termos uma incubadora a 20 minutos de nós, o Instituto Pedro Nunes,
está em Coimbra, que é ali ao lado, e depois no nosso modelo o objetivo é que as empresas fiquem connosco e cresçam connosco, e por isso é que temos também uma zona industrial. Mas isto ilustra um bocadinho do mindset que eu acho que tem que existir mais entre todas as estruturas pelo país. Há coisas que obviamente temos que replicar entre nós, mas tem que haver um melhor alinhamento estratégico nas áreas de atuação. Ou seja, nós não podemos querer fazer tudo de ponta a ponta, temos é que existir como rede e saber canalizar os projetos de acordo com as áreas de especialização de cada um de nós. E quando eu falo em áreas de especialização, não é só biotecnologia, química ou materiais, ou o que quer que seja, mas também pelas fases de desenvolvimento. Há uma empresa que pode precisar de um apoio a um nível de estruturação de negócio que eu, Biocanto, possa dar apoio, mas se calhar há outras entidades mais qualificadas para o fazer do que eu. E se calhar eu tenho mais valor para essa empresa no momento mais à frente da cadeia de desenvolvimento. E por isso, a meu ver, este é um ponto onde ainda temos que trabalhar bastante, que é o facto de sermos um país pequenino e às vezes achamos que as distâncias são maiores do que na verdade são. E temos que nos articular melhor, não temos que andar a replicar tudo, porque se nós olharmos bem, há um conjunto de áreas que até já estão mais ou menos especializadas um pouco por todo o país. Um pouco pelo território, tu encontras centros que já são muito conhecidos na área dos têxteis, por exemplo, ou na área do mar, ou na área dos materiais, e portanto só temos é que nos coordenar melhor, temos que olhar uns para os outros como parceiros, porque na verdade, e para a grande maioria das áreas, e principalmente na minha área, o nosso concorrente, o nosso mercado está lá fora. Não está cá dentro. Cá dentro estão parceiros. Uhum. E, portanto, é nessa visão que nós temos que trabalhar. Eu sei que isto também é uma especificidade da área em que eu acabei por me especializar e que noutras áreas não será assim. Por exemplo, eu há pouco falava na área dos materiais ou na floresta. Temos muita inovação a ser incorporada nas empresas de cá. E, portanto, aí é um bocadinho diferente. Mas esta articulação entre os que cá estão, as entidades nacionais, é essencial. É essencial. Porque crescemos o ecossistema a uma dimensão em que às tantas, e aqui coloco um bocadinho o que é uma opinião pessoal da experiência que também temos de trabalho, em que acabamos quase por andar a concorrer por startups num ecossistema que já é pequeno por si, quando na verdade, se houver espaço para esta especialização, e eu acho que o Biocanto é um bom exemplo disso, não é? De como a especialização pode trazer esse valor acrescentado, porque de facto há uma área e problemas específicos dessa área que vocês estão a dar resposta, e há uma intervenção que acontece num momento em que as empresas estão de facto a crescer, a escalar e onde não há resposta no ecossistema, quando na verdade, pronto, as incubadoras não serão na sua gênese sítios onde as empresas se devam eternizar, e é para isso que existem os parques de ciência e tecnologia, mas totalmente de acordo contigo em como há pouca colaboração ainda, e se calhar esse é um ponto. Daquilo que percebo da tua resposta, este é um ponto-chave, não é? A necessidade de colaborarmos mais em vez de adotarmos uma perspectiva quase às vezes de canibalização uns dos outros. E repara que esta colaboração é crucial até em momentos da vida destas empresas muito importantes. Claro. Porque vamos imaginar que eu tenho um contexto mais de desenvolvimento e crescimento da empresa. E o facto desta experiência pode-me ajudar ou pode-me dar algum tipo de conhecimento que pode ajudar àquela empresa que está mesmo agora a ser criada. E por isso é que eu digo, mas isso tem a ver com a minha postura, aquilo que eu mais gosto de fazer é participar em mentorias e júris de projetos, porque eu adoro ver os projetos crescer e poder dar o contributo nessa fase. Mas se reparares um pouco neste ecossistema nacional, se nós de vez em quando tivéssemos esta capacidade de nos juntarmos e olharmos para os projetos que não estão na nossa incubadora ou no nosso parque, mas porque tivemos outra no nosso
que passou um caminho semelhante, se calhar conseguíamos de uma maneira muito mais efetiva acelerar o desenvolvimento aqui de muitas empresas. Eu sei que isto não é fácil de articular, mas se calhar alguém tem que o fazer e fica aqui o desafio para começarmos a estruturar isto de outra maneira. Verdade, eu acho que era isso que eu te ia perguntar a seguir. Se calhar tu não tens resposta para me dar, mas eu vou perguntar na mesma, que é como é que tu vias isto a acontecer? Ou seja, as estruturas já existem e já existe formalizada o que foi o início, no seu início de vida, a Rede Nacional de Incubadoras, e que agora a Startup Portugal continua a mobilizar, e onde não estão só incubadoras, não é? Chama-se Rede Nacional de Incubadoras, mas na verdade estão incubadoras, parques de ciência e tecnologia. Incubadoras também não são todas as mesmas, são incubadoras algumas de base local, outras ligadas a universidades, portanto isto é um ecossistema de facto, na verdade, vasto. Como é que tu vês a acontecer este melhor estreitamento de relações e esta aproximação entre estes vários stakeholders que estão de norte a sul do país e que podem de facto ser complementares numa série de coisas? E se fizermos uma coisa tão simples como conhecermos-nos uns aos outros e sermos todos nós também se calhar um bocadinho mais proativos e bater à porta dos nossos vizinhos com projetos que temos na mão e que sabemos que não podemos ajudar tão bem como aquele vizinho que temos aqui ao nosso lado, e pedir essa ajuda. Como é que tu vês isto a acontecer? Olha, como é que isto podia ser conseguido? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que o primeiro passo é arrumar a casa. Ou seja, sabermos exatamente, mapear o que temos em termos de estruturas, qual é o foco. Se calhar este mapeamento já existe e eu é que não tenho conhecimento dele, porque lá está, tu falaste aí, há diferentes tipologias, há diferentes focos. E acho que primeiro é preciso ter uma melhor noção do que existe e depois começar a pôr as pessoas a conversar umas com as outras. Aquilo que eu acho que também é preciso mudar é muitas vezes esta postura, porque ainda não tocámos nesse assunto, mas a verdade é que estas estruturas todas são, à nascença, deficitárias. Falávamos há pouco da profissionalização dos técnicos de transferência de tecnologia, mas é preciso também reconhecer o papel das entidades e criar condições, criar veículos de investimento para estas instituições. Temos à nossa disposição muitos projetos aos quais nos podemos candidatar. O Biocante, por exemplo, neste momento tem transferência de tecnologia, de apoio ao bioempreendedorismo, portanto, precisamente alinhado com aquilo que estamos a fazer neste momento. Já temos tido também de internacionalização, portanto, vem tudo em linha com aquilo que eu fui falando. Mas a verdade é que os projetos acontecem na mesma altura para toda a gente. E no contexto da região centro, onde está o Biocante, neste momento há uma quantidade de eventos a acontecer incrível, o que é ótimo, mas andamos todos a concorrer pelas mesmas empresas, a concorrer pelos mesmos empreendedores que também não têm tempo para participar em tudo. Muitas vezes dizem, eu gostava tanto, eu acho que isto é mesmo importante para mim, mas eu não consigo porque já estive a fazer o outro programa. Ou seja, se calhar também temos que estruturar a maneira como a atividade pode ser desenvolvida e que não esteja apenas dependente de projetos que são cruciais para desenvolvermos o nosso trabalho, mas que estão centrados no tempo e, portanto, não permitem também um trabalho contínuo. E se houver uma capacidade, um reconhecimento de áreas de inovação, de centros que possam eles próprios até selecionar os parceiros com quem faz sentido colaborar e montar uma estratégia, pode ser uma maneira de começar a operacionalizar isso. E como em tudo, isto acarreta uma alteração de mindset, não é? Percebermos, mudar desta visão de estar cada um no seu parque para nós todos estamos a promover o país, porque na verdade é disso que se trata, é criar condições, apoiar,
empresas que decidiram ter na sua estrutura, na sua visão estratégica, a aposta na inovação, a aposta na valorização do conhecimento e que, portanto, têm que ter aqui um conjunto de ferramentas que lhe seja possível fazer o seu trabalho. Porque um parque por si só não vai ser autossustentável. À partida. Porque há muito trabalho que se faz que é imaterial. E que demora até que traga o seu retorno. Exatamente. Demora muito tempo e tem muito risco associado, não é? Sobretudo nestas áreas. Exatamente. Aliás, eu sou a prova viva disso, não é? Criei uma empresa durante 10, 11 anos. A empresa teve a trabalhar, portanto, e hoje em dia não... a empresa acabou por fechar. E, portanto, tal como a minha... Muitas empresas acontecem e não é preciso só estar na área da biotecnologia. Quem trabalha com inovação, há áreas obviamente mais arriscadas do que outras, mas há sempre uma componente de incerteza que não se consegue controlar. Tenho uma amiga que diz, se erra pouco é porque inova pouco. E se calhar é um bocadinho isto. Não é? Verdade. Vamos tocar num último ponto que eu acho que é importante, sobretudo estando tu e o trabalho que fazes no Biocan tão focado nesta área da biotecnologia. Acho que importa falar sobre isso. Há investimento para a biotecnologia em Portugal? Olha, eu acho que quando há uma ideia boa, há possibilidade de investimento. E lá está. Falando até aqui na biotecnologia, há 15 anos atrás, as próprias capitais de risco não tinham capacidade para avaliar convenientemente um projeto de biotecnologia. E nessa altura, precisamente, o Biocant criou, em 2006, o Biocant Ventures, que, em ligação com uma capital de risco, avaliava projetos em fase seed e que, acima de tudo, mais do que o dinheiro, servia como um selo de validação às empresas que depois facilitava os investimentos subsequentes. E felizmente o panorama nacional foi mudando e hoje há muitos técnicos, pessoas da área das ciências da vida, que fizeram o seu doutoramento um pouco por todo o mundo, a trabalhar precisamente nesta área de investimento. E, portanto, foi reconhecido este papel, esta importância do setor, foi reconhecido a capacidade interna nacional que temos nesta área e, portanto, eu acho que se houver bons projetos, há dinheiro para eles. Agora estamos a falar em fases iniciais. Muitos dos projetos de biotecnologia, não todos, mas principalmente se estiverem ligados à saúde humana, necessitam de muitos, muitos milhões e aí, claramente, o investimento tem que ser estrangeiro. Mas por isso também é que temos que trabalhar nesta visibilidade nacional. O componente de internacionalização. Eu lembro-me que há muitos anos, numa reunião, um investidor coreano me perguntou qual é o histórico, não conheço nada do que há em Portugal, qual é o histórico de IPOs? E eu pensei, pronto, já morri. E porque de facto não havia conhecimento e nós no Biocan temos feito um esforço de ter um stand de Portugal, obviamente que é do Biocant, mas que leva sempre a palavra Portugal bem grande, nos principais eventos do contexto da biotecnologia, no seu sentido mais geral. E é muito engraçado porque há sempre alguém que diz biotecnologia em Portugal, não fazia a mínima ideia o que existia. E há outras pessoas que estiveram connosco no evento anterior e que dizem, então e desta vez, que empresas vieram? E é muito bom esse sentimento, porque de facto as pessoas começam a ter um bocadinho mais de noção e o ter noção é bom para os dois lados, é bom para atrair empresas, mas dar conhecimento aos investidores, abrir a possibilidade de outras colaborações e a verdade é que Portugal neste momento está na moda e principalmente Lisboa, mas a qualidade de vida, a qualidade da ciência, o facto de sermos um país seguro são atrativos de grande peso e acho que temos que saber aproveitar esta vaga que não vai durar para sempre e, portanto, temos que ser muito eficientes nesta nossa maneira de comunicar o país, na nossa maneira de demonstrar os apoios às empresas
oriundas de qualquer geografia e conseguir, em rede, dar resposta aos pedidos destas empresas. Porque a verdade é essa, eu não tenho, não sei, mas eu conheço alguém que vai ajudar. E essa tem que ser a base da nossa colaboração. Sem dúvida, é a chave. Já estamos a encaminhar-nos para o fim, que é com muita pena, porque ficava aqui muito mais tempo a conversar contigo, mas queria terminar com um olhar sobre o futuro. O que é que tu achas que deve ser o futuro deste nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação? Por que caminhos é que ele passará? Olha, eu já falei um bocadinho sobre isso. Eu acho que tem precisamente a ver com esta articulação. Eu acho que temos que deixar de ter, não estou a dizer que toda a gente o tem, esta mentalidade de quinquinhas, mas focar-nos numa estratégia de coordenação a nível nacional. Dizer sem pudor, eu sou boa a fazer isto, mas eu não sei fazer aquilo, mas conheço alguém que, se não souber, me vai arranjar alguém que vai fazer. Eu sou uma adepta fervorosa do trabalho de equipa, e acho que é em equipa que temos que trabalhar, coordenarmos, saber as valências de cada um, sabermos articular entre nós. E para isso tem que haver também aquele tal reconhecimento que falávamos há pouco das pessoas, a capacitação das pessoas e um investimento também para este contexto que vai certamente facilitar a colaboração e a coordenação entre todos. Muito bem, colaboração, cooperação, coordenação, são muito boas palavras de mote para o nosso futuro. E para terminarmos esta nossa conversa, Joana, muito obrigada pela tua presença. Rita. Foi uma muito boa conversa, não estava à espera de outra coisa. A verdade é essa. E muito obrigada também a quem nos acompanhou em mais este episódio. Esperamos por vocês no próximo. Até breve.